Deixa eu ajeitar meu papelzinho aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, por me dar essa responsabilidade tão grande, num dia tão importante, para aqueles que conseguem alcançar o cerne da mensagem da Páscoa. Nas minhas reflexões da manhã, fechei meus olhos e fiz uma oração e comecei a ver coisas. Médium assim, meio doido, né? E eu comecei a ver esse plenário aqui, esse átrio na linguagem judia, as pessoas vestidas a caráter da época do Cristo, dos escravos aos fariseus, dos homens populares, e fiquei pensando o que significaria essa imagem que veio em preparação para esse trabalho. E eu percebo que o Espiritismo, essa clave que ilumina, que nos traz um ressignificado no entendimento da religiosidade humana, me mostrando que nós somos coautores, na plena ignorância do povo bárbaro que ainda somos, porque a barbaria explícita da época hoje se apresenta de uma forma hipócrita, de uma forma triste, covarde, muitas vezes proporcionada por aqueles que precisam caminhar na direção do Mar Vermelho como Moisés. Falar sobre Páscoa é falar sobre religiosidade, sobre significação, do que isso representa para cada um. E falar sobre religiosidade, muitas vezes, a linguagem científica tão analítica e matemática não consegue explicar. Falar sobre religiosidade através da filosofia ajuda algumas vezes, mas o vocabulário filosófico às vezes é tão complexo e tão distante do ama teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de todas as coisas, porque esta força maior criou todo esse universo que a gente habita nele. Coisas simples que significa sabedoria com amor. Assim era o Cristo. O vaso de Deus, espraiando luz, num ato de humildade, porque sabia que ele não era Deus, mas que olhariam ele como um caminho a Deus. Não me idolatrem, apenas sigam os meus exemplos, porque a palavra pouco fala quando o exemplo mostra o que temos que fazer. Então, a linguagem da religiosidade individual de cada um é uma linguagem onírica, é uma linguagem dos sonhos, como se você fechasse os olhos e visualizasse esse plenário nas vestimentas a caráter da época, demonstrando as reencarnações sucessivas em que habitamos em corpos diferenciados e vivendo personalidades diferenciadas para sermos o que somos hoje. Então, a linguagem da Páscoa tem esse caráter religioso, essa linguagem onírica, essa linguagem dos sonhos, porque cada um olha a Deus e vivencia-o de acordo com as suas experiências com Ele, de revolta, de gratidão, de cobrança, tornando-o refém das suas necessidades. Enfim, cada um vai realizar essa catarse junto a Deus da sua própria forma. É muito difícil você explicar religião. Você consegue, sim, explicar crenças. Você tem a crença católica, a protestante, a espírita, a umbandista, enfim, tantas quantas existem no mundo, mas a religiosidade é uma experiência individual de cada um. Então, a Páscoa repousa as suas raízes no povo judeu, que iniciou-se com Abraão, na sua fé robusta, em que leva o seu próprio filho ao monte, que alguns teólogos dizem ser o monte, o mesmo monte que o Cristo foi sacrificado na cruz,
e oferece o seu próprio filho por vozes que o conduziam a esse sacrifício a Deus, quando em faca e em punho, para assassiná-lo, seu único filho, seu primogênito, uma outra voz lhe diz: não precisa matar seu filho. E aparece um cordeiro, e ele sacrifica o cordeiro a esse Deus. E a história se desmembra pelas raízes judaicas até o tempo em que os hebreus... Por que hebreus? A palavra hebreu significa o povo que atravessa o rio. Então, Abraão, com sua descendência, fazia comércio no lado oposto do rio Eufrates. E o povoado de lá o chamava, lá vem o povo do outro lado do rio. Isso em hebraico significa hebreu. Eu não sabia disso, estou só dividindo com vocês. Porque a gente fala judeu, hebreu, hebraico, e essas palavras ficam meio confusas na nossa cabeça. Então vem daí, o povo que atravessa o rio. E esse povo foi se multiplicando, até que foram morar no Egito. E lá ficaram durante 430 anos. E num determinado momento da sua existência no Egito, o imperador egípcio os tornou escravos. E passaram muitas gerações como escravos, até que um dia... Eu estou falando sobre a Páscoa, tá, gente? A origem da Páscoa. Estou historiador aqui, né? Deixa eu passar o... Obrigado. Eu esqueço do... Eu acho que isso aqui é relativo, mas... Olha aí que bonitinho. Né? Ele e o cordeiro. E aí... A Páscoa judia, né? Então, esse povo que vivia escravo no Egito teve como líder Moisés, criança hebraica, criada no palácio do imperador, cresceu e se redescobriu como hebreu e recebeu a missão, por parte de Deus, segundo a tradição judaica do Antigo Testamento, de libertar o seu povo da escravidão. E na 10ª praga, depois de 9 pragas, para tentar convencer o imperador egípcio, ele dá a cartada final. Deus o manda avisar a todas as famílias hebraicas que matassem um cordeiro e com o seu sangue pintasse nos umbrais das casas para que o anjo da morte pulasse as casas. Por isso, Passover, né? Pessah em hebraico, Páscoa. Pular as casas onde tinha a marca de sangue do cordeiro. E naquela noite precisariam comer pães sem esperar ser levedado. Os pães ázimos, matzah em hebraico, né? Mas a gente conhece como os pães ázimos, né? Que não tem fermento. E precisariam reservar algumas ervas amargas, porque no dia imediato sairiam da escravidão rumo ao deserto, a terra prometida após o deserto em Canaã. E assim foi feito. Pela noite, o anjo da morte passou e amanheceu, segundo a tradição judaica, todos os primogênitos mortos. E o imperador, com medo desse Deus que manda um anjo da morte para livrar seu povo, liberta-o. E eles saem junto a Moisés na direção do deserto, quando se defrontam com o Mar Vermelho. E por trás vem o exército egípcio para eliminar todo o povo judeu, hebreu, até é hebreu. E aí, Moisés fica numa sinuca de bico, né? Você sabe o que é sinuca de bico, né? Aquela que não tem saída mesmo, você perdeu o jogo. E aí ele para e fala, e agora, né? O que fazer? E aí ele escuta uma voz dizendo, caminha. Eu fico imaginando Moisés nessa situação, ele vai pensar, caminhar para onde, meu Deus, agora? O mar está na minha frente. Correr para o lado, eles me pegam. Se eu correr para trás, eles me pegam também? Ele falou assim, então deve ser para o mar, né? E segundo a tradição judaica, ele caminha na direção do mar
e o mar se abre. Ele atravessa o mar Vermelho, caminhando por terra com todo o povo, e quando o exército egípcio, na ânsia de matá-los, vai atrás, o mar se fecha e eles dançam. Morre todo mundo, ou uma boa parte do exército egípcio. E aí a gente começa a perceber qual é a linguagem. Enfim, então, quando eles adentram no deserto, esse mesmo Deus que guiava Moisés na sua missão de condução a esse povo, à terra prometida, Canaã, diz a eles, a partir de agora, todo ano, vocês vão celebrar a Páscoa. Aquele momento, a 10ª praga, em toda tenda, em toda família, vai ter que celebrar. E a celebração era assim. Se pegava um cordeiro, na semana da Páscoa, na segunda-feira, bonitinho, todo branquinho, igual aquele que estava no colo de Jesus ali, levava para casa, e aquele cordeiro virava parte da família. As crianças brincavam com o cordeiro, né? E na sexta-feira, depois da semana, ao entardecer, reunia-se a família e, adivinha, sacrificavam o pobre do animal. Era uma experiência de dor. Era uma experiência de perda. E, além de assassinar o pobre do cordeiro, tinham que comer ervas amargas. E, além disso, pão sem fermento. Já comeram pão sem fermento? Já comeram pão sem fermento? Hã? É ruim, né? É bom? Não acha ruim, não, né? É igual o bolo solado, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Como eu adoro doce, bolo é bolo. Pode ser solado ou não, eu como. Não tem jeito. Então, eles precisavam, nessa tradição judaica, relembrar o que com isso? Vejam só. 430 anos de vida na escravidão. Interagiam com os egípcios como escravos, é claro, mas tinha aquela bem-querência. Criança brincava com criança. Enfim, eram as raízes deles ali. Era o que eles conheciam. De repente, chegam homens assim, olha, gente, tem uma terra prometida aí que Deus está prometendo para vocês, que é a tal de Canaã. E a gente vai para lá. Só que onde é que é essa terra de Canaã? Não sei. Mas aí se encheu-se de esperança, mas, ao mesmo tempo, o apego às suas raízes, daquele cantinho ali. Eu conheço as ruas, eu conheço o Zezinho, o Joãozinho do vizinho, né? Os meus filhos brincam aqui, ali, acolá. Quer dizer, era a minha vida, a minha casa. Já foram passear longe? Chega uma hora que você está doido para voltar para sua casa, não é assim? Imagina os caras indo para o deserto. Não tem mais casa. Era o cantinho deles, aquela coisa. Então, foi um movimento de desapego, um movimento de dor, de perda de algo que estava fazendo mal para eles. Olha que interessante isso. Tem alguma referência com a nossa vida? Alguma coisa a ver com o que a gente vive no nosso dia a dia? Às vezes a gente está apegado a coisas que nos fazem mal, mas é o que a gente conhece. Então é muito difícil para a gente se libertar das coisas que a gente gosta, mas que, na verdade, nos fazem mal. Então a mensagem do povo hebreu saindo do Egito é uma mensagem de desapego às ilusões que eles possuíam em relação àquela vida. E outra mensagem é a urgência desse movimento. Porque foi urgente a saída do Egito, eles precisavam no dia seguinte já sair. Então tinha uma urgência. E aí, na urgência, eles fizeram o movimento, mas chegou na beira do Rio Vermelho, do Mar Vermelho, não é rio, é o mar, não tinha para onde ir. Alguns devem ter pensado assim, de repente a gente voltar, eles nem matam a gente, né? A gente volta a ser escravo, aí volta para a casa da gente, tudo. Mas aí Deus falou assim, não, segue em frente. Mas, meu Deus, tem um mar na minha frente. Tem um empecilho enorme na minha frente, para onde que eu vou?
siga em frente, que eu lhe darei o caminho, lhe darei a segurança de atravessar esse mar, esse meio que é rio. E aí ele caminha na direção do mar. Então nós, nessa simbologia onírica do Pessah, precisamos dar o passo em direção ao mar à nossa frente, que são as dificuldades, porque nós precisamos sair da inércia, porque lá na frente existe o Canaã a ser alcançado. Bom, apenas uma passagem nas raízes da Páscoa que descansam nesse primeiro momento. Vamos então à velha Jerusalém. Chegamos lá? Todos comigo? Estamos em Jerusalém? A velha Jerusalém, uma província conquistada pelos romanos, em que tinha cercada muralhas milenares, com algumas saídas, uma delas que dava para Damasco, que dava para o Gólgota, que dava para onde o Cristo ia ser crucificado posteriormente. E no centro da cidade existiam dois prédios muito importantes. O primeiro era a Torre Antônia, onde morava Pôncio Pilatos e a guarda romana, os pretorianos, para tomar conta daquela província. E naquele templo, e em cima do Monte Moriá, que era ao lado da Torre Antônia, vocês estão me acompanhando, gente? Foi construído o templo para os judeus. Aí já eram judeus, porque vem de José, é uma descendência do povo hebreu. Porque se separam, são 12 tribos, 10 batalham contra 2, então as 10 se tornam os samaritanos. Lembra dos samaritanos? Que vão vir na Samaria. E as 2 tribos que seguem como líder José viram judeus. Beleza? Ficou claro, né? Por que hebreu, por que judeu. Agora, acabou a dúvida. Informação, né, gente? Só informação. Então, Jerusalém, a velha Jerusalém, era feita de estradas curtas, estreitas. E aí, estudando sobre Jerusalém, eu fiquei pensando que na nossa concepção de vida eterna, na nossa concepção de reencarnações sucessivas, nós deixamos muitas coisas para depois. Imaginamos que a vida é uma grande boulevard, uma grande avenida, longa, comprida, nada a ver com a velha Jerusalém. Você sabe que aí, lembrando de um amigo meu do Brasil, já estou em outra história, mas é interessante. Ele tinha um problema com o pai dele, e o pai dele veio a falecer, e ele não teve oportunidade de falar com o pai. Ele falou: Alexandre Marcos, eu preciso que você me ajude, eu quero ir no velório do meu pai, mas estou sem coragem só. Eu falei: claro, Marcos, vamos lá, que eu vou com você. E aí fomos. Ele estava até tranquilo naquele momento. Mas quando a gente chegou lá na capela, onde o pai dele estava sendo velado, que ele olhou o caixão, esse homem entrou num desespero, num desequilíbrio, e correu na direção do caixão, e abraçava o caixão, quase derrubou o caixão, e gritava: pai, pai, eu te amo, pai, eu te amo. E eu fiquei de longe olhando aquilo, pensando: por que é que ele não falou isso antes? Por que é que ele não falou isso antes? E assim somos nós. E fiquei refletindo sobre isso, por que é que eu não falo as coisas quando devo falar? Porque eu não tenho a urgência de alcançar o meu Canaã. Porque eu imagino que vai existir amanhã. Talvez essa reunião seja a última de muitos de nós aqui. Ninguém quer. Por quê? Porque a gente quer viver muitos anos ainda, né? Eu quero viver até os 200, né? Já falei. Não abro mão dos meus 200 anos. No Matusalém. Mas nós temos essa ilusão de que a vida ela é infinita e ela é eterna na carne.
nesse grupo que a gente tem lá na nossa casa, eu perguntei, né, se amanhã não existisse, o que vocês fariam hoje? Aí foi um tumulto. Imagina 35 a 40 mulheres reunidas, discutindo o que fariam hoje se amanhã não existisse. Né? Foi uma confusão danada. Aí cada um disse uma coisa, né, aquela bagunça gostosa. Né? É divertido, eu gosto. Né, meu irmão? E aí, eu fiquei pensando, na verdade, se o mundo acabasse amanhã, que os meus inimigos morram para lá. Que os meus desafetos, eu não preciso mais vê-lo porque o mundo acaba amanhã mesmo. E eu vou atrás do quê? Do que eu busco da vida. A minha urgência perante a vida é outra. Não é esse movimento de dentro na busca da minha liberdade, da minha felicidade real. Talvez porque, na nossa ignorância, nós atribuímos a nossa felicidade a coisas outras, e não as que, de fato, nos trariam a felicidade real. Estamos ainda agarrados na escravidão do Egito. Estamos com dificuldade do desapego. Talvez, naquele momento do Mar Vermelho, nós voltaríamos e fôssemos mortos pelos egípcios. Mas, voltando a Jerusalém, uma pequena descrição, né, da cidade, a das ruas curtas e estreitas. Naquela semana, domingo passado, na semana de hoje, era a semana de Ramos, né? E aí Jesus fala para os dois apóstolos, vá lá na cidade, pega um burrinho, está em tal lugar assim, assado, amarrado, e me traga que eu preciso cumprir a profecia de que eu entraria em Jerusalém trepado num burro. E os apóstolos disseram para ele assim, mas vem cá, o burro tem dono. Eu vou lá e pego na marra o burro? Como é que eu faço isso? Não, aí ele fala assim, diz lá que eu mandei vocês ir lá pegar. Aí eu fiquei imaginando a cena, né? Os dois descendo lá no centro de Jerusalém, está lá o burro no mesmo lugar que ele falou que estava. Desamarraram o burrinho, e aí vieram os dois com o burro na mão. Adivinha o que aconteceu? Adivinha? O dono já gritou de longe. Lá onde que meu burro? Eu fiquei imaginando, um passando a corda para o outro. Aí é tua, velho. Se vira, você responde essa parada aí. Porque perto do mestre tudo é fácil, né? Agora, distante dele, aí um toma a coragem e fala assim, não, é que Jesus mandou que a gente pegasse o seu burro, porque ele precisa entrar. E aí, Jesus é Jesus, né, gente? Não sou eu dizendo para Lua, pega lá o burro para mim. Né? Ah, o Baixano mandou, vamos bater nela, né, tadinho. Enfim, eles trouxeram o burro e ele entrou, né, sobre as ramas da glória, gritando Hosana, 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 né, ao Cristo, né, aquela euforia. E a semana se passou. E na quinta-feira, Jesus reúne os apóstolos, senta com eles para a ceia, para a Santa Ceia. E ele diz para eles assim, agora, vocês vão viver uma grande dor. Vocês vão viver uma solidão profunda, um desapego, porque eu partirei. Mas eu prometo a vocês, tal qual Deus, junto a Moisés, caminhou com um povo hebreu pelo deserto, a terra de Canaã existe, tá, gente? Eles chegaram lá, 40 anos depois. Eu estarei com vocês, e vocês nunca se sentirão só. Mas acharão estar só por um período. Mas quando vocês entenderem que eu estou com vocês, vocês não vão mais se sentir só. E eles entraram em desespero e falou assim, olha, mas eu muito amei vocês. Você, Pedro, por exemplo, me negará por 3 vezes antes do galo cantar. Mas mesmo assim eu estou aqui com você, dividindo o alimento nessa mesa. Porque eu te amo. Vocês não são mais, não posso chamá-los de servos mais, vocês são meus amigos. E tem um lava-pés, né? Então ele fala para Judas, Judas, você vai me trair. Por seus motivos, mas vai me trair. Mas mesmo assim eu estou aqui dividindo o alimento com você. Sabe por quê, Judas? Porque eu te amo. Tomé, eu ressurgirei dos mortos,
E você não vai acreditar que eu ressurgi apenas quando me tocar as chagas. Mas mesmo assim, eu te amo. Foi uma relação de amor profundo. Aqueles discípulos, e assim se sucedeu. Saindo da Santa Ceia, vocês estão comigo ainda? Na Santa Ceia? Beleza. Se dormiu, só tem água, gente. Eu jogo água. Na Santa Ceia... O PowerPoint ficou. Eu estou já na Páscoa do... Páscoa cristã. Já estou na cristã já, gente. Obrigado. Me avisa, velho. Você é meu ajudante. Então ele vai para o jardim do Getsemane com os apóstolos, os 11, né, porque Judas já saiu para trair o pobre. E ali ele é preso, condenado à morte, à punição capital, que era a crucificação. Bom, pulando um pouco a história, né, porque ela é triste, ele sai da Torre Antônia e caminha na direção da saída de Damasco, na direção do Gólgota, carregando sua cruz pesada, a turba ao redor, 12 pretorianos fazendo a guarda para que ele não morresse no caminho, protegendo ele da turba que queria pisoteá-lo. Ele caminha e aí ele cai com o peso da cruz, aos pés de um homem. Quem é esse homem? Alguém sabe quem é esse homem? Ninguém desconfia. Aquele que ajudou ele a levantar a cruz, como é que é o nome dele? Simão, ou Cirineu. E esse encontro é um encontro que vai diferenciar muita coisa. Porque Simão, ele era cirineu, oriundo de Cirene, que é uma província ao norte da África. Informação, tá, gente? O continente africano, naquela época, era pagão. E o judaísmo é uma religião proselitista. Ela, na verdade, ela não admite novos agregados, senão descendentes de judeus. Por isso, como um cirineu, com o nome Simão, que é o nome bíblico, né, estaria fazendo em Jerusalém, naquele dia, naquela hora. A história começa 1000 anos antes, quando Cirene era Sabá, o grande reino de Sabá, cuja rainha conheceu um tal de Salomão, muito assanhado, bonitão, né? As roupas de Salomão era aquela coisa que nem os lírios do campo. Só os lírios do campo batem o Salomão, né? Faz, né? Não tece, se vestem tão bem como Salomão. Enfim, Salomão inicia uma descendência judaica com a rainha de Sabá, que se tornou Cirene e que depois se transformou em Etiópia. Tanto é que a primeira migração de judeus em 1948, quando foi instituído o país Israel, veio da Etiópia. Podem pesquisar. Tá? Então existia, nesse dia da crucificação do Cristo, que ele caminhava pela Via Cruz, uma grande cerimônia no templo judaico, que era o sacrifício do Cordeiro Pascal. O sacerdote era um átrio que cabia 500 a 1000 homens, varões, porque as mulheres não podiam entrar. Não sei porquê, mas era a cultura da época. E ali o sacerdote se posicionava num altar de mais ou menos 3 metros de altura, com 12 camadas de pedras. Entrava no púlpito com um carneiro debaixo do braço esquerdo, porque o braço esquerdo é a justiça, a mão é a bênção, a direita é a bênção. Carregava aquele cordeiro amarrado com uma corda no pescoço e catucava ele, porque cordeiro, quando morre, ele não grita.
para provar que era um cordeiro, não era um bode pintado de branco. E aí ele vai até o altar, e ali, ele com uma lâmina bem afiada, depõe um animal. Isso aí é a tradição judaica, tá, gente? Vou explicando por que o Simão estava indo para Jerusalém. Ele depõe aquele carneiro no altar, e com essa lâmina ele sacrifica o animal. Com a mão esquerda ainda, ele pega nas patas inferiores do animal e faz círculos no sentido horário. Por que círculo? Porque é o símbolo da eternidade. Não tem começo, não tem fim. Por 7 vezes ele faz esse movimento para o sangue escorrer ali naquele recipiente. Por que 7? 7 é o número da perfeição para os judeus. Quando ele termina esse ritual, ele deita o corpo do animal e ele pega uma planta chamada hisopo, que tem um alto poder de absorção, umedece no sangue, ela chupa o sangue, e ele pega uma madeira e crava na planta, e ele esparge aquele sangue nas pessoas que estão abaixo do altar. E quando esse sangue toca as vestimentas de um deles, isso é sinal de que Deus perdoou os meus pecados. Para se entrar para essa cerimônia, é preciso estar vestido de uma túnica de linho branca. E tinha um assessor do sacerdote na porta tomando conta. Se você tivesse com qualquer mancha na sua túnica de linho branca, você não entrava. Rasgada, não entrava. Então, o que aconteceu? Simão, o Cirineu, migrou 1000 milhas de Cirene até Jerusalém para poder participar da grande cerimônia de sacrifício do Cordeiro Pascal. Trouxe a sua túnica branca na bolsa, caminhou toda aquela distância, e quando ele entra no portal de Jerusalém, por onde? Por onde vinha, né? Jesus. Ele para, abre a bolsinha dele, bota aquela beca branca maneira, branquinha, alva, e aí vai na direção da onde vem todo mundo, imagina. E ele, quando ele entra na estrada, no caminho para o templo, ele para e olha, meu Deus, e vê aquela turba de pessoas, não sabe o que está acontecendo. Ao longe ele vê 6 lanças pretorianas de um lado, 6 lanças pretorianas do outro, e ao meio um madeiro que sobe e que desce, que sobe e que desce. Ele não entende muito bem aquilo, então ele vai se aproximando um pouco mais e ele resolve esperar. Ele senta, ele se encosta na parede, perto de uma pedra, e aguarda. A turba vem se aproximando, e ele olha e entende o que está acontecendo. É uma pena capital. Os romanos vão sacrificar pela cruz alguém, um homem. Porque ele sabia, porque o criminoso trazia no pescoço uma placa de madeira com 3 furos em cima. Os 2 furos extremos, com uma corda, enlaçava no pescoço do criminoso, dizendo qual era o motivo dele estar sendo morto pelo Império Romano. E nessa placa dizia, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E no furo central, quando chegasse na cruz, eles pregariam aquela placa no alto da cruz para poder evidenciar por que aquele homem estava sendo crucificado. Então ele entende, e vinha em 3 línguas. Vinha na língua grega, que era o inglês da época, no latim, que era a linguagem do Império Romano, e vinha em hebraico, que era a língua local. Então estava ali, todo mundo podia entender o porquê que aquele homem estava sendo crucificado. Então ele entende, mas aquele homem vem passando e cai nos pés dele. Aí eu fiquei imaginando a cabeça de Simão naquele momento. Deve ter dito assim, Senhor, cuide desta alma, que ele possa ir em paz para o reino de Deus, que ele se arrependa dos seus pecados, mas foi incapaz de dar a mão. E aí o romano
que não podia deixar o criminoso morrer antes de ser crucificado, grita de longe: ei, você! Você aí! Eu imagino o Simão... Não, é de preto. Keep calm and graduated. Yes. E grita: você aí! Eu acho que o Simão deve ter olhado para o lado assim, olhou para o outro, né? Falei: pô, eu não, pô. Desculpa, gente. Eu tenho Não vou falar isso. Ninguém reparou que eu falei um poxa. É poxa, traduzindo, né? No carioca. Então, eu fico imaginando ele pensando assim: poxa. Eu não posso sujar a minha roupa branca. Eu preciso do pingo do cordeiro na minha roupa para ser perdoados os meus pecados. Eu não posso. Eu estou indo lá para o KSSF, para a palestra da manhã. Eu não posso. Botei uma roupinha branca, né, bonitinha, para dar palestra. Eu não posso sujar a minha roupa, porque como é que eu vou me apresentar lá para o Mauro, né, para a Marisa, para todo mundo lá? Eu não posso. E aí a lição, né, é que se alguém cair aos seus pés, ergam, seja quem for, seja o seu pior inimigo, ergam, porque se ele caiu nos seus pés, é porque você precisa ajudar. É você, não é mais ninguém, você. Nós. Lembre-se disso. Se alguém cair aos seus pés, ergam. E aí, Simão ficou embananado com aquela situação, né? Qual é o meu tempo? Tá, é até 12:30, tem que ir. E aí o Simão ficou assim, né? Vou, não vou. Mas aí o romano falou, pegou a espada, levantou e falou assim: você, rapaz, você aí, ajuda, senão... Ele, com medo de morrer, pegou Jesus, levantou, se banhou de sangue, né? Caminhou com Jesus alguns passos, quando ele se recompôs, seguiu o caminho. Porque acho que Deus coloca alguns romanos na vida da gente, de vez em quando, né? A gente não quer fazer certas coisas, aí o romano vai lá, faz, é no trabalho, é na escola, é no centro, todo canto parece um romano com a espada na mão, dizendo: vai, é você, tem que fazer. Né? Enfim. Mas, e assim, Simão olha o tempo, olha a roupa, vê que não tem mais tempo para a cerimônia do cordeiro, e aí ele retira a túnica suja de sangue, bota na bolsa, retorna para Cirene. E como uma tradição judaica, a família recebe o patriarca para ele contar, né, como foi e tudo mais, e no final ele tira a túnica e diz: ó, está aqui, ó, né? Olha aqui é o sangue, nós somos perdoados. Então ele chegou em Cirene, sentou com a família. Eu imagino um monte de judeu mentiroso naquela época, né? Não conseguiu o pinguinho no cordeiro, ia lá, dar uma sujadinha aqui na manta, chegava lá, contava uma história para a família, né? Até hoje acontecem essas coisas, né? E aí ele chega em Cirene, senta com a família e começa... Ele tinha 2 filhos. Na cultura judaica, o primogênito estuda dos 5 aos 14, e aos 14 se apresenta no Sinédrio, e em volta 70 doutores da lei faz uma sabatina sobre o Antigo Testamento. Se ele conseguir responder tintim por tintim, ele segue estudando para se tornar um sacerdote. Mas se não, e o símbolo para a aceitação como discípulo é a mão no ombro. Qualquer relação do Cristo com Simão que pegou no ombro dele é mera semelhança. Mas como tudo em Jesus tem um significado, na tradição judaica é assim. E quando você não é aceito, eles apertam a sua mão e dizem assim: agora você vai casar. Vai casar. Vai constituir família. Vai trabalhar. E vai seguir a Deus. É assim, né? O cara, castigo, né? Não é castigo não, gente. Casar é bom. Depende do ponto de vista que se enxerga a situação. Bom, então, Simão tinha 2 filhos. Rufo, que era o primogênito, que foi recusado pelo Sinédrio,
E tinha um segundo. Adivinha o nome dele? Aquele que não sabia de nada, que não queria nada com nada, não tinha também compromisso, né, de estudar. O nome dele era Alexandre. Eu já me vi lá, falei, era eu, velho. Era o Alexandre, velho, o abestalhado lá da família do Simão. E aí ele vai contando o que aconteceu, né? Aquela história toda, aí ele tira a túnica da bolsa. E aí o Rufo olha para ele e diz, pai. Porque ele começa a fazer as correlações das profecias do Antigo Testamento, porque ele conhecia. Ele diz, pai, esse é o Messias, o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo. Você foi para uma gota de sangue e você voltou completamente ensanguentado do Cordeiro verdadeiro. E tanto é real essa história, que anos depois, Paulo, o grande, né, divulgador do Evangelho, faz no 16º capítulo da Carta aos Romanos um agradecimento a todos aqueles que evangelizaram, ajudaram na disseminação do Evangelho no mundo. E no final diz assim, deixa eu ler aqui, peraí. Ele diz assim, pronto, não diz. Peraí. Sumiu. Está aqui. Saudai também a Rufo, obreiro aprovado do Senhor. Então, Rufo, filho de Simão, divulgou o Evangelho do Cristo por boa parte da África e se tornou um discípulo de Jesus através da mão, daquele momento, daquele encontro dele com Cristo. Olha que interessante, que linda história, né? Que a gente não se apercebe, apenas um homem que ajudou o Cristo a carregar sua cruz. E assim Jesus é morto na cruz, sepultado e ressurge do túmulo no terceiro dia. Trazendo-nos o quê? Tal qual os nossos irmãos hebreus no Egito, ele nos trouxe a certeza e a promessa, como Moisés o fez para o povo hebreu, de que existe um Canaã para todos nós, que existe uma terra, e essa terra é prometida para aqueles que, de fato, vão caminhar na direção do mar, na direção das dificuldades, porque as dificuldades virão, como vieram para os discípulos de Jesus. E eles viveram num período de profunda solidão, tendo que construir o desapego das suas vaidades, o desapego das suas ilusões, se assemelhando às ervas amargas, na urgência de se erguer daquela solidão para poder divulgar o Evangelho do Cristo para aqueles que estavam ao redor. E nesse movimento de reencontro com a sua integridade perante Deus, segundo a mensagem do Cristo, eles dão continuidade ao trabalho e ele se aproxima e ele acompanha e ele participa da divulgação do Evangelho para todo o mundo, o Evangelho que nós conhecemos hoje. Então nós precisamos guardar a grande mensagem da Páscoa, que é a libertação, que é o movimento, que é o desapego da escravidão da carne, da escravidão das ilusões que a carne nos proporciona. Não vivermos em espírito ainda encarnados, mas vivermos encarnados como espíritos que somos, almejando, disciplinando-nos cada vez mais com um compromisso reto e seguro na direção da terra prometida pelo próprio Cristo. É o nosso Canaã, é a nossa paz interna, esse alívio, esse conforto de, após trafegar pelo deserto da vida, pelo deserto da carne, pelo silêncio e pela dor do desapego e da distância, restabelecermos um lar novo, largando para trás, com coragem, as raízes que nos prendem às ilusões. Então,
Essa era a mensagem que eu queria trazer de Páscoa, essa história comprida e longa, né? E passar o negócio, né? E agora nós temos aqui, né, um Feliz Páscoa do Cristo para todos nós. E vamos nos deleitar. Da Páscoa? Não! Deus só precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí, Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele era muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, acordem, acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham de chicote e taca. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu. Escutaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem bravo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, e ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como todo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigos de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor. O nosso Deus entregou
seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Coisa maneira. Então, gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Uma boa Páscoa para todos vocês. E lembre-se sempre de que a luz que brilha em nós é o complemento que Deus nos dá para sermos felizes. Nós precisamos construir nossa própria luz. Nem sempre aquele que está aqui e que algumas vezes fala com inspiração representa a sua própria luz. Eu, como todos vocês, continuo ainda construindo a minha própria luz. Apenas precisamos ter essa coragem da humildade e percebermos que precisamos muito do Cristo para poder sermos felizes. Boa Páscoa para todos. Graças a Deus.